mais uma vez, vamos analisar este assunto que é muito curioso, né, para muitos de nós. E muitas vezes a gente fica sabendo de algumas coisas e são só fantasias, né? Na verdade, Allan Kardec tratou desse assunto no Livro dos Espíritos, da questão 400 até a 455. São 55 questões falando no sono, no sonho, nos desdobramentos que isso acontece. O que é desdobramento? É quando nós espíritos, que vocês sabem que a gente é um espírito e está num corpo temporariamente, né? Quando nós espíritos nos afastamos um pouco do nosso corpo, mas sempre permanecemos ligados a ele enquanto estivermos com vida física. Não existe possibilidade de alguém estar vivo com o espírito completamente fora do corpo. Não existe isso. Né? Existe sempre um desdobramento, como se fala. Mas sempre nós saímos ligados por um cordão fluídico que nos liga, nós, espíritos, ao nosso corpo físico. Então, estamos sempre ligados. Então, do Livro dos Espíritos, capítulo 8, questão 400 a 445, é analisado da emancipação da alma durante os sonhos. E aí a gente imagina tanta coisa do tal do sonho, né? O sono faz o que conosco? O sono nos liberta parcialmente do corpo físico. Parcialmente, por algumas horas, nós espíritos nos libertamos. Saímos. Para onde vamos? Aí depende. Aí vai depender bastante. O espírito jamais está inativo. Quem precisa descansar, se refazer na parte da energia, é o corpo físico. O espírito está sempre funcionando, fazendo alguma coisa. Não para, né? Jamais. Temos a lembrança, às vezes, durante o sono, né, do passado, e às vezes, dependendo da pessoa, não vamos pensar, não, agora eu vou dormir porque eu vou fazer uma premonição, vou ter uma visão do meu futuro. Isso não existe, né? Às vezes nós temos alguma possibilidade de, nessa emancipação, quando nós saímos e deixamos o corpo ali quietinho dormindo, a gente vai dar uma bisbilhotadinha pela volta. E às vezes a gente tem possibilidade de ver alguma coisa que já está pronta para acontecer e poderá vir a acontecer, mesmo assim ainda poderá não acontecer, porque nós temos livre arbítrio. Então isso aí é bem complicadinho, né, gente? O que acontece, né? O espírito adquire mais liberdade de ação, delimitada pelo grau da exteriorização. O que quer dizer isso? Às vezes ficamos rodeando o corpo durante toda uma noite por preocupação, às vezes o corpo está adoentado, às vezes estamos com medo de alguma coisa. Então, o corpo dorme e nós ficamos ali na volta. Ficamos por ali sempre. Outras vezes nos liberamos e vamos para lugares que a gente nem imagina. Essa moça, por exemplo, ela ficou presa, pertinho do corpo. Possivelmente tenha passado a noite inteira ali velando o corpo, podendo sair, se libertar e ver tantas coisas, né? Não se sabe o motivo que levou. Normalmente é medo, o corpo adoentado. Então, coisas assim que nos deixam mais presos ao nosso corpo físico durante a noite. Esta outra saiu pela cidade, foi visitar um amigo que fazia tempo que não ia, foi até noutra cidade,
Por que a gente sabe que esta pessoa é encarnada? Aqui está, ó, o cordão de prata que está ligado no corpo físico que está dormindo. Aqui que a gente vê, pode-se ver, chama-se perispírito, que é um conjunto de corpos, outros corpos sutis, que não tem materialidade tão grosseira como a do corpo físico. Então, por isso que a gente consegue alçar voo e ir para lugares mais distantes. Podemos entrar em contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Pá, me acordei hoje de manhã, pá, coisa linda, fazia tempo que eu não via a Cris, sonhei com ela esta noite, conversamos muito. A Cris também está encarnada e eu também estou encarnada. Nos encontramos e conversamos em espírito. Tranquilo, dá pra fazer isso aí, numa boa. Enquanto dormem, algumas pessoas procuram espíritos que lhes são superiores. Estudam, trabalham, recebem orientações e pedem conselhos. Por que está esta palavrinha cruel aqui, gente? Algumas. Porque a gente tem que querer antes de dormir. Aí tem um segredo. Antes de dormir, eu tenho que me preparar para essa saída do meu corpo. Então eu faço o quê? Uma prece, cai bem. Um pedido de orientação, um pedido que irmãos superiores me acompanhem, que me auxiliem, que me proporcione um lugar adequado para eu ir, para não ficar na gandaia por aí. Tem lugares maravilhosos no mundo espiritual. Lugares que o que a gente vê aqui é nada, gente. Anfiteatros enormes. Com palestrantes, como eu já disse da outra vez, palestrante, não é essa? Palestrante mesmo. Com espíritos iluminados, podem até serem encarnados, que por hora estão ali servindo no mundo espiritual, fazendo uma palestra. Então a gente vai, a gente senta, a gente assiste e a gente passa aquele tempo que é diferente do tempo físico, né? Mas é interessante. A gente passa aprendendo alguma coisa, sendo útil de alguma maneira. Ou quando a gente pode também, tudo depende da nossa vontade, nada é feito forçado, né? Às vezes diz, não, esta noite eu vou dormir, vou trabalhar tanto, vou lá pro sétimo céu, vou trabalhar muito. Dorme, ó. Não vou é nada. Então eu tenho que estar convicta, eu espírito, tenho que estar convicto do que eu quero fazer. Que eu quero estudar, se for possível, que eu quero ser útil de alguma forma no mundo espiritual. Para meu corpo não dormir e eu não ficar borboleteando por aí, fazendo coisas, né? Encontrando espíritos superiores, aprendendo com eles, ouvindo conselhos. E outra coisa que a gente tem que cair na real, né, gente? A gente, no mundo espiritual, se a gente quer realmente ir para uma escala superior a que nós temos, né, para aprender, a gente tem que saber que a gente é aprendiz. Aprendiz. Eu já vi essa mania de espírito. Esta noite eu fui fazer um trabalho. Eu fui lá nas furnas escuras e salvei tanta gente. E às vezes a pessoa nem sequer faz nenhum tipo de trabalho aqui enquanto encarnado. Não estuda. Leu meia
meia dúzia de romance espírita e acha que já sabe tudo. Vamos nos alertar, gente. Vamos nos alertar. Tem um amiguinho meu que diz assim, Diana, pelo amor de Deus, só me promete que tu não vai escrever livro de autoajuda. Senão tu vai liquidar com as pessoas. Ele é real. Nós estamos aqui para ter uma real. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo de uma palestra, no caso, de uma conversa assim, aqui? É alguém vir aqui que estudou aquele tema e vem dar uma clareada na situação. Se eu começar com muita fantasia, com muito nhenhenhê, com muito aquilo, vai ser tudo um mar cor-de-rosa, cheio de florzinhas, e lá fora a gente sabe que é diferente. A gente sabe que a coisa não é assim. Então vamos nos preparar adequadamente quando dormimos. Vamos deixar o nosso corpo dar uma descansada, porque realmente ele precisa de descanso, né? Mas nós vamos fazer algo que nos faça bem como espíritos, né? Podemos considerar 3 tipos de sonhos. O sonho comum, que é a repercussão das nossas disposições físicas, circulatórias, digestivas ou psicológicas, sentimentais, medo, preocupação, anseio, que é onde a gente normalmente não sai de perto do corpo, fica ali, velando pelo corpo. Os sonhos reflexivos exteriorização de impressões e imagens arquivadas na memória. Aí a gente pensa que sonhou, mas não sonhou, está vindo tudo aquilo à tona. E a gente revive muitas coisas, né? Nada demais. E os sonhos espirituais? Esse é que a gente precisa ter. Né? Que é a atividade real e efetiva do espírito durante o desdobramento propiciado pelo sono. Então, estes sonhos espirituais, que é o sonho verdadeiro, que é aquele sonho que nós precisamos ter para amanhecermos bem, para amanhecermos satisfeitos, para não levantar, já abrir o olho e já estar mal-humorado. Então, este é o sonho ideal. Mas a gente tem esses 3 tipos de sonhos, né? Aqui dormindo, vai saindo, né? Vai indo. Depende muito do que a gente quer. Como está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, o sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas, porque o espírito não precisa, né? Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade do dia anterior, o espírito vai se fortalecer entre outros espíritos. E aí começa dos espíritos a questão 400. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, o espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo? Dorme e fica ali grudadinho no corpo? Espontaneamente? Olha só que resposta interessante. É como perguntar se o prisioneiro se alegra na prisão. E às vezes a gente faz tanta coisa, né? Tanta coisa, cuidando tão exageradamente das necessidades desta prisão, né? Do corpo. E cuidamos tão pouco das necessidades verdadeiras que são nossas. Estamos aprisionados, né? Embora tenhamos que amar e cuidar e preservar o corpo, mas não como se fosse ele a coisa mais importante na nossa existência. O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação. E quanto mais o corpo for grosseiro, mais deseja desembaraçar-se dele. A gente nota isso aí muito dos adolescentes. Adolescentes, depois de uma certa idadezinha, assim, 13, 14, 15 anos, começa a dormir que não para mais.
Se deixar, dorme um dia inteiro. Isso a gente tem que ter cuidado. Lógico que as horas de sono de um adolescente devem ser muito mais do que de um adulto. Isso a gente sabe, né? O adolescente, a criança e o adolescente precisa de mais horas de repouso físico. Mas tem uns que chegam a passar 24 horas se deixar. Não levanta e dorme mesmo. E aí a gente tem que dar uma cuidada nisso aí, né? Tem que dar uma cuidada porque às vezes é um processo de descontentamento com a vida que está vivendo enquanto acordado. Então ele prefere dormir para sair fora, para ficar livre, né? E como é adolescente, como não tem ainda uma maturidade suficiente, e nem todos os espíritos que habitam o corpo de adolescente são espíritos já mais evoluídos, fazem bobagem enquanto dormem, né? Na 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito nunca fica inativo, isso já foi dito. Durante o sono, os laços que prendem o corpo se relaxam e como o corpo não precisa do espírito, ele percorre espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. O corpo está dormindo ali, não está precisando por hora, está tudo bonitinho. O espírito se liberta e vai para onde quer. E aí encontra, não é? Outros desencarnados, encontra outros encarnados que também estão dormindo, e existe essa relação contínua depois que nós dormimos. Então tem alguns autores que usam o termo, né, que a gente morre todos os dias. Ou seja, a gente faz o processo do desprendimento, do desencarne, todos os dias quando o nosso corpo dorme. Como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. E agora a coisa pega. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, faculdades, do que em vigília. Aí nós dormimos e vamos nos encontrar com outros espíritos, encarnado ou desencarnado, vamos fazer outras coisas, e quando retornamos, acoplamos no corpo físico de novo, muitas vezes a gente não lembra. Não sonhei nada essa noite. Não existe isso, a gente sempre sonha. A gente não lembra. Mas essa noite eu sonhei, mas que variação esse sonho. Que eu estava voando, que eu estava isso, que eu estava aquilo, mas que coisa horrível. É porque o nosso cérebro físico de hoje, né? Ele não tem armazenado toda a carga de conhecimento que nós espíritos temos. Então, quando nós retornamos, o cérebro decodifica aquilo ali que ele tem armazenado nos registros dele. E aí fica aquela coisa difícil da gente entender, né? O que realmente aconteceu. Mas o importante, agora essa imagem aqui é muito bonita, né? O importante, quantas vezes a gente, durante o sono, abraça um ente querido que já foi. E aquilo é verdadeiro. E quando a gente acorda, a sensação, o calor do abraço é real e é real mesmo. Que coisa linda, não é? Que coisa linda quando a gente consegue ter a oportunidade de, ao dormir, sair do corpo e encontrar alguém que amamos e que está do outro lado. E aí nós temos a certeza que a morte não existe. Só o corpo que vai. Só o corpo que vai. A morte não existe. Isso é muito bom. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos. Sendo o corpo uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva impressões que o espírito recebeu.
visto que o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. O espírito não percebeu aquela cena que ele viveu enquanto estava o corpo dormindo com os sentidos, né? Com a parte sensorial. Ele percebeu com o sentimento. Quando volta para o corpo não decodifica a coisa. Por isso que a gente fica meio, dá uma confusão. Olha isso aqui, por exemplo. Olha aqui, a pessoa está sonhando, tem uma bela cachoeira, lá me aparece um unicórnio. É possível isso num sonho? É possível, né? Porque a gente tem toda uma fantasia de algo que a gente viu na televisão, de um filme, de um livro que se leu. E aí a gente confunde um pouco. Certamente a pessoa que sonhou isso aqui estava numa cachoeira durante seu sono. Aí já teve lá um acréscimo de uma outra situação. Quando volta, o cérebro não sabe de que se trata e decodifica assim mesmo. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais afastados ou jamais vistos, e algumas vezes até em outros mundos. Ué, agora que vamos clarear, gente. Ó. Outros mundos não é para o nosso bico. Por hora, nós nos concentramos nesta esfera, tá? Dentro do que nos puxa. O que nos puxa? O que nos conserva aqui nesse planeta? A força magnética de atração que está casando com a nossa força magnética, que é do planeta de provas e expiações, que agora, graças a Deus, vai passar por uma escala melhor de regeneração. Se Deus quiser, a nossa força ainda vai ficar imantada, né? Se Deus quiser. Essas viagens, assim, realmente, para outros orbes, são para espíritos que já estão habilitados para isso aí. Tá? De resto, há controvérsias. Há controvérsias. A incoerência dos sonhos se explica ainda por lacunas que a lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho. Seria como numa narração a qual se tenha truncado frases ao acaso ou partes de frases. Os fragmentos restantes, reunidos, perderiam toda a significação. Então, às vezes até quando ele é curtinho, né, ou a gente acorda logo em seguida, né, vem claro na mente. Outras vezes fica muito truncado. Mas não se preocupe. Não se preocupe com isso. Porque, né, olha ali, eu estava sonhando muito bem, daqui a pouco eu estava voando, daqui a pouco já tinha uma borboleta e aquela coisa toda. Isso tudo são imagens que certamente passaram por nós durante e quando voltamos, só foi possível a gente decodificar desta forma. O sonho é a realidade das atividades da alma. Ou seja, uma lembrança do que a alma viveu durante o sono. Seja uma recordação da infância ou vidas passadas, muitas vezes associada à vida presente, com uma projeção do futuro, fruto de preocupações, desejos presentes ou passados, vivências espirituais de qualquer natureza. É uma realidade da nossa alma. Às vezes, vocês sabem que o tempo, como a gente marca, como nós encarnados marcamos, ele não, na verdade, ele não é assim, né? Tudo que já aconteceu está nas faixas. E está aí. E a gente pode viajar nisso aí. A gente pode viajar nisso aí. Eu sonhei que eu estava vestida na época da idade antiga. Que eu estava... Era uma outra moça, mas eu sei que era eu. Eu tenho certeza que era eu, mas a fisionomia era outra. Ou fomos até o passado e nos encontramos numa outra encarnação, né? Ou
estamos fazendo até mesmo uma fantasia. Então, ninguém tem que se encucar com sonho, gente. Ninguém. Ah, mas tem sonhos premonitórios. Ah, tem. Tem. Mas vamos deixar isso. Tem sonho premonitório? Se for bom, que bom. Se não for bom, não vamos nortear nossa vida por algo que possa vir a acontecer. Vamos fazer uma prece, vamos firmar nossa cabeça, vamos nos colocar prevenidos, porque às vezes espíritos amigos vêm e nos dão um aviso, nos previnem de alguma coisa. E é possível e é permitido. Quando a gente acorda, a gente não lembra claramente, mas fica a sensação. Então vamos nos antenar. Vamos nos antenar. Algumas vezes podem ser pressentimentos do futuro, se Deus o permite, ou visão que se passa neste momento em um outro lugar para onde a alma se transporta. Temos numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos e vêm advertir os seus parentes ou amigos do que lhe está acontecendo. E aí a gente fica, mas eu vi, olha, foi uma confusão, mas era um aviso. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Mas se meu corpo está dormindo, meu espírito é que saiu. Como é que é isso? Sim, pode. Na questão 412. O espírito está preso ao corpo, assim como o balão cativo a um poste. Sabe quando a gente enche o balão, bota uma cordinha e ata num poste, e depois vem o vento, né? E fica batendo ali. Né? Da mesma forma que as agitações do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazer com que sinta cansaço. Aí tem aquela história que eu sempre conto com meus filhos. Aquela história que eu sempre conto, o rapazinho muito querido, coisa mais querida, não saía quase de casa, muito comportado, era um primor de rapazinho, um mocinho jovem, assim, uns 18, 19, 20 anos. Começou a ficar debilitado. O pai e a mãe não sabiam mais o que fazer. Fizeram o exame no rapaz de tudo que foi jeito. Ele não tinha nada, não tinha anemia, não tinha nada físico. Mas o rapaz era assim, ele acordava, parecia que estava sempre de ressaca. Aí uma amiga disse, quem sabe tu leva lá na casa tal, a gente dá uma conversada para ver, vamos colocar ele num atendimento espiritual, porque isso aí quando não é físico, a gente vai procurar por outras vertentes. E aí levaram o rapaz na casa espírita e ele foi recebido, foi atendido, aquela coisa toda, e passou para um atendimento que foi feito tinha uma mesa mediúnica aonde apareceu um espírito que o acompanhava durante a noite. E aí, mas por que está fazendo isso? O rapaz tão jovem, tão bom, tão comportado. Que comportado o quê? Ele dorme e é ele que me chama. É ele que me chama e nós vamos para tudo que é lugar, mas nós vamos. E é por isso que ele está cansado. Quem é da coisa é ele, não sou eu, disse o espírito. Então o pobre do moço levantava sempre com ressaca, cansado. Para vocês verem, né? Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Rapidamente, sim. E muitas outras que acreditam não se conhecerem também se reúnem em conversa. Podeis ter, sem dúvida, amigos num outro país. O fato de ir se encontrar durante o sono com amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis todas as noites. Oi, muito prazer, parece que eu já te conheci.
de outra encarnação, mas é tão próximo, né? Que a gente se procura sempre, né? A gente sempre procura quem a gente ama. Para não falar que também, às vezes, a gente procura quem a gente não ama tanto, odeia, para continuar a briga, né, do dia. É tudo para os dois lados, né, gente? Por isso que a gente tem que orar e vigiar. Policiar o pensamento. Abrandar o coração. E os maiores favorecidos seremos nós mesmos. Seremos nós. Eu não vou abrandar meu coração para ajudar o Diniz. Não, vou abrandar meu coração porque eu preciso dessa brandura para adoecer menos e para ser mais feliz. Porque quem tem rancor, quem tem ódio, quem tem raiva e mágoa, normalmente é doente. Fisicamente também falando. Além de ser doente do espírito. Tá? Então, nosso horário cravadinho. Vamos fazer essa prece que achei muito linda, para a gente se preparar sempre antes de dormir. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui, ao pé da cama, minha alma se eleva a Ti para dizer: creio em Ti.